Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, seja bem-vindo ao canal, amém? Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Vamos lá, falar uma palavra poderosa para você, e você que é o obreiro da casa do Senhor. Eu creio que estas palavras vai te edificar, vai te incentivar mais ainda para que o Senhor, para que você se edifique cada dia mais na casa do Senhor Jesus. Ao falarmos acerca do chamado ministerial, que eu fiz uma gravação já no outro vídeo, numa narração, chamado ministerial. Agora nós vamos para o chamado do obreiro. Vamos lá. Estamos falando sobre um dos pontos mais importantes do ministério. Por quê? Sem um chamado ou vocação, ninguém deve entrar para o ministério. Ninguém pode, por melhor que seja a sua intenção, deve ser aventurar e se tornar ministro de Deus. Amém? Ser ou não ser vocacionado e a base para se entrar ou não no ministério. Hoje em dia muitos já não se importam com este ponto, com certeza. Imprescindível, acham que ser corajoso ou ousado é mais importante na obra. Outros, por sua vez, acreditam que ser apoiado é o mais importante, mas como cristão que tem a Bíblia como regra de fé e prática, devemos considerar a questão do chamado ou da vocação como a mais importante de todas. A vocação deve ser a maior preocupação daquele que vai ordenar alguém ao ministério e também daquele que quer ser ordenado. Além da vocação, outras questões de extrema importância para a saúde da igreja é o preparo daquele que será ordenado ao ministério. Uma pessoa não pode simplesmente ser ordenado por já estar há muito tempo na obra de Deus, ou porque tem sido boa com líderes e pastores. Não devemos confundir as coisas nem criar confusão na obra de Deus. Existem muitos servos que foram ordenados pelos seus líderes ou por suas igrejas, mas Deus não os chamou para o ministério, ou seja, não tem nenhuma vocação ministerial no sentido fundamental da palavra. A ordenação são a vocação e um convite à morte e um desvio fatal. Muitos aceitam ser ordenados sem a vocação, porque acham que há uma questão de status ou posição. Alguns acham que assim serão mais notados pelo povo ou que estarão mais próximos de Deus. Glórias a Deus. Mas estas não são as razões que devem levar alguém ao ministério. Antes de a pessoa ser chamada por Deus, ele já começa a atuar na vida dessa pessoa. Por meio de várias situações, as mãos de Deus conduzem as coisas de forma a fazer com que tudo culmine no cumprimento do seu propósito. Deus ainda não havia chamado Moisés, mas
cuidou dele desde o seu nascimento para poder usá-lo há cerca de 80 anos depois. Depois permitiu que ele passasse por várias situações de forma moldá-lo para não depois usá-lo para a sua glória. Sua formação intelectual é todo o trabalho que ele fazia. Tudo contribuiu para o plano de liderança que Deus tinha para a sua vida. Glórias a Deus. O obreiro do Senhor tem que ter convicção da chamada. Não pode fazer a obra por fazer, ou porque foi colocado. Não pode desconhecer a razão de estar na determinada função ministerial. Com certeza, isso é uma pura verdade. Vamos lá. O obreiro que se encontra nessas condições não vai demorar a naufragar no ministério e voltar para trás. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Quantos o obreiro e igreja têm sofrido por não terem convicção do chamado? Porquanto um obreiro não tem certeza da sua chamada, só irá causar prejuízo à obra de Deus e à igreja na qual é congregado e executar seu ministério. Mas não é assim com o obreiro que traz consigo a convicção de sua chamada ao ministério. Este obreiro irá dar muitos frutos e desempenhar o seu ministério na igreja, o qual pertence. Será honrado e respeitado por todos como a aprovação do seu chamado. Tudo irá bem. Se surgirem obstáculos, ele com muita oração e convicção irá passar por cima e sairá vitorioso, pois traz consigo a certeza da sua chamada. Atos 21, 12, 14. 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. Vamos adiante. Apesar de nós só começarmos a perceber o trabalho de Deus no momento em que Ele nos chama, é importante sabermos que Ele não nos escolhe e nem decide nos chamar somente no momento em que se revela a nós. A escolha e a decisão de que seremos chamados é bem anterior ao momento da chamada. Deus não nos escolhe e decidiu nos chamar bem antes da fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Eu creio que você vai meditar dessas palavras. Vá na Bíblia, irmão. Não tem melhor coisa de nós ler a palavra do Senhor Jesus. Eu peço para que você leia o 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 19 e 20. E Atos 21, capítulo 21, versículo 12 e 14. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estou orando para que Deus venha edificar você, que é o obreiro da casa do Senhor, para que Deus venha te renovar poderosamente e que as promessas do Senhor venham se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe por você ouvir essas palavras, por estar ouvindo essa narração do Henrique. Deixa seu like e se inscreva no canal, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.